Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esse final de semana? O final de semana da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que teve vitória do Palmeiras, empate entre Flamengo e Vasco, vitória do Botafogo em cima do Corinthians, vários jogos interessantes que renderam muitas movimentações interessantes na tabela do Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer aqui a análise não só dos jogos, obviamente, mas também da questão da tabela do Campeonato Brasileiro. Já vou até, inclusive, abrir ela aqui, que era para estar aberta já, no caso. Mas vamos conversar aí sobre essa 26ª rodada que rendeu com bons jogos. Tivemos, sim, excelentes jogos e gols bonitos, variados gols ao longo desses 10 jogos que foram de sábado a segunda-feira. Meus amigos, seguinte, deixa eu só tirar o som aqui. Começando pelos jogos de sábado, mas antes vou pedir para você se inscrever aqui no vídeo, curtir, compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, pô, dá essa força, se inscreve, a gente está chegando perto a bater os 200 inscritos, e assim que a gente bater a meta, né, de 200 inscritos no canal, eu vou sortear esta camisa muito bonita, que é perfeita para você fazer sua atividade física e etc., com a logo do canal. Então, batendo 200 inscritos, eu vou sorteá-la. Vou definir ainda como que vai ser feito, se vai ser feito num vídeo, se vai ser feito, né, numa live, e a gente pode conversar a respeito disso. Quero saber a opinião de vocês também nos comentários. Como vocês preferem que faça isso, né? A live eu até pensei em fazer, e aí a gente pode estipular algumas metas até o final do ano, e assim que finalizar o Campeonato Brasileiro e o calendário do futebol brasileiro, a gente faz esse sorteio, e aí a gente analisa também, bate um papo aí sobre a rodada, sobre o campeonato, sobre a temporada, para a gente poder conversar também sobre o futebol brasileiro, e aí evita, né? E aí simplifica um pouco também o tradicional vídeo que eu sempre faço sobre a minha opinião e os melhores e os piores do ano. Meus queridos, vamos então começar pela 26ª rodada, pelos jogos de sábado, onde o Vitória venceu o Atlético Goianiense por 2-0. Essa vitória do Vitória, era muito esperada por conta, enfim, do melhor momento do Vitória do que do Atlético Goianiense, e também pela pontuação das duas equipes, né? O Vitória já estava um pouco distante com 22 pontos, o Atlético ficou estacionado com 18 pontos. Com essa vitória, o Vitória igualou o Corinthians e também igualou o Corinthians, né, com 25 pontos, está a 2 pontos saídos da zona de rebaixamento, né, que é o Fluminense agora nesse momento com 27 pontos, mas ainda tem os jogos que faltam, né, como aquilo que eu venho falando vídeo após vídeo, a gente não pode analisar muito a zona de rebaixamento por conta desses jogos que estão faltando para serem cumpridos nesses próximos dias. Nesse meio de semana em específico, eu achei muito curioso de não termos nenhum jogo atrasado aconteceu nesse meio de semana, né? Porque não vamos ter jogos entre Inter, não vamos ter jogos do próprio Cuiabá, que também não vai jogar no meio de semana. Não sei como é a situação das outras equipes, mas se tiver ali jogo faltando nessas equipes, eu até entendo que vão disputar a Libertadores Sul-Americana ao longo da semana, mas tem outras ali que estão faltando jogos e não estão jogando, né, nesse meio de semana, que era algo que a CBF tinha comunicado que ia acontecer. Mas enfim, o Vitória venceu por 2-0, jogando muito bem, jogou muito bem no primeiro tempo, jogou também a segunda etapa de maneira muito coerente, aproveitou as melhores chances, né, com o Alejandro e também com o Mateuzinho na reta final, e conseguiu essa boa vitória que dá um gás para tentar sair da zona de rebaixamento, né? Eu sei que o Vitória está vacilando demais, principalmente nos jogos no Barradão, né, onde era para ser a sua fortaleza, onde era para ser o estádio onde jogava melhor, né, teria mais rendimento. Isso não está acontecendo, o time está jogando um pouco abaixo, mas eu acho que essa vitória contra o Atlético Goianiense pode dar uma moral aí para o time conseguir pontuar mais até a reta final de Campeonato Brasileiro. Também no sábado tivemos um empate entre 1-1 entre Atlético Paranaense e Fortaleza. O Canóbio fez o gol do Furacão e o Moisés fez o gol do Fortaleza, mas, cara, foi um excelente jogo na Liga Arena, né, o estádio do Atlético Paranaense. Movimentado, brigado, disputado e com muitas chances dos dois times converterem em gol. Claro que desperdiçaram muitas dessas chances, né? E aí por isso o empate ficou no placar. Mas acho que o empate era até justo, visto que tanto o Furacão enquanto o Atlético quanto o Fortaleza tem muito em seu DNA essa coisa de criar, de abafar, de envolver o adversário. Esse empate, na minha opinião, foi justo e fez muito bem pelo que foi o jogo também, tanto de Atlético quanto de Fortaleza. Fechando os jogos de sábado, tivemos a vitória do Botafogo por 2-1 em cima do Corinthians. O Botafogo não teve uma partida espetacular, mas foi sim um bom jogo da equipe do Botafogo, né? Muito calcada
na boa atuação do Almada, que foi o nome dos 2 gols, né? Fez uma excelente jogada pro gol do Bruno Henrique, do Luiz Henrique, perdão, e depois fez o gol, né, numa bola desviada na área ali, mas fez o gol, o Almada, no segundo tempo. O Garro chegou a empatar no segundo tempo, né, mas, enfim, 4 minutos depois o Almada colocou o Botafogo de novo na vantagem. Senti que faltou um pouquinho mais do Botafogo indo para cima. Talvez também seja uma partida mais comedida por conta do jogo que vai ter no meio de semana de Libertadores entre Botafogo e São Paulo. Mas foi um bom jogo, né? De toda forma, acho que foi um jogo muito seguro, na verdade, do Botafogo em cima do Corinthians. Conquista essa vitória. Eu acho que pro Corinthians era uma derrota até esperada. Não acho que tem que se abalar por uma derrota pro Botafogo, que é líder do campeonato. Seria excelente se o Corinthians conseguisse arrancar algum pontinho ali, um empate, talvez. Mas isso não aconteceu. A derrota é parte do processo. Na próxima rodada, por exemplo, vamos ter Corinthians e Atlético Goianiense. Aí eu acho que é onde o Corinthians precisa ter a sua total atenção. Inclusive no jogo de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, contra o Fortaleza, eu não acho que o Corinthians deve entrar com o time titular. Não acho que o Corinthians deve entrar com seus 11 jogadores titulares que vão jogar o Campeonato Brasileiro. Muito porque a prioridade do time tem que ser se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Que aí ano que vem, cara, você disputa a Copa do Brasil de novo, tem Sul-Americana, tem outros campeonatos que o Corinthians pode disputar no que vem. Se cair para a Série B e ser eliminado desses outros torneios, aí eu acho que é mais grave ainda. Então vamos manter o foco aí no Campeonato Brasileiro para isso não acontecer. Mas foi um jogo até ok do Corinthians, cara. Não foi um jogo tão ruim, não. Contra o Atlético Goianiense, até tem a expectativa do Memphis Depay jogar, né? Eu acho que poderia dar um tempinho um pouco a mais para ele também, porque contra o Atlético Goianiense eu acho que o Corinthians vence com tanta tranquilidade que não vai precisar do Memphis. Mas aí nos outros jogos, o Corinthians ainda vai ter Palmeiras, ainda vai ter Inter, vai ter Atlético Paranaense, e são jogos um pouco mais difíceis do que simplesmente o Atlético Goianiense. Então, eu pouparia um pouco mais o Depay para os próximos jogos. No domingo, o Palmeiras começou vencendo o Criciúma por 5-0. Foi um baile do Verdão mesmo, um jogo onde o Palmeiras dominou do começo ao fim do jogo, do começo literalmente, né? Com 1 minuto de jogo, o Flaco fez um belo gol e colocou o Verdão na frente. E aí depois, aos 15, o Felipe Anderson fez o segundo gol, e aos 18, numa bela jogada do Estevão, o Tobias Figueiredo empurrou contra o próprio Patrimônio e fez 3-0 Palmeiras. O Palmeiras decidiu o jogo com 20 minutos de primeiro tempo. Depois, no primeiro tempo, o Palmeiras controlou um pouco as ações do Criciúma. O Criciúma não teve nenhuma grande chance na primeira etapa. No segundo tempo, sim, tivemos bola na trave, boas defesas do Everton, mas no final do primeiro tempo não teve muita coisa. E aí no segundo tempo, com um ritmo um pouco mais baixo, o Criciúma saiu, como eu falei, um pouco mais para o ataque. Isso eu acho que foi, né, a pá de cal em cima do Criciúma, porque o Palmeiras nos contra-ataques é uma equipe muito boa, muito qualificada, e é onde conseguiu fazer seus 2 gols com Estevão e Rafael Veiga de falta, mas foi no lance no contra-ataque que aconteceu essa falta em cima do Veiga. Belo gol do Veiga também, belo gol do Estevão, uma boa jogada trabalhada, também um gol bonito do Felipe Anderson. É aquilo, né? Infelizmente a gente tem um calendário muito sufocante, e algumas equipes são preparadas para isso, né? Com muito elenco, né? Com elenco recheado, com técnico que sabe lidar um pouco melhor com essa questão de calendário, de não escolher nenhum adversário. Também tem questão de sorteio, né, e caminhos mais fáceis, como é o São Paulo na Copa do Brasil, e como era o São Paulo como é o São Paulo na Libertadores também. Então isso te permite poupar em alguns jogos, te decidir jogos na ida e decidir jogos na volta. O Palmeiras, infelizmente, na Copa do Brasil também no campeonato, na Libertadores, não teve essa facilidade. Na fase de grupo, sim, o time poupou e conseguiu maneirar muito bem a energia desses jogos, mas aí já na fase eliminatória já pega logo o Botafogo, que é uma pedreira, e aí você não consegue poupar em nenhum dos 2 jogos, e foi bem no meio da temporada, então dá para justificar um pouco essas eliminações precoces do Palmeiras. E aí dá para justificar também esse bom rendimento do Palmeiras, né? Com descanso, com tempo de treinamento, isso fica fácil para qualquer time. E não à toa o Palmeiras, que tem um elenco recheadíssimo, isso se torna, eu acho que, um presente, né? Uma pepita de ouro, porque, cara, você vencer por 5-0 Cuiabá e Criciúma não é de maneira muito fácil, né? Outros times não conseguiram fazer isso, né? E o Palmeiras conseguiu muito bem golear o Cuiabá por 5-0, golear o Criciúma por 5-0, fazer 2-0 no Atlético Paranaense jogando no Paraná. Então, são jogos complicadinhos que o Palmeiras vai se tornar fáceis, né? E muito por conta desse tempo de treinamento. Eu acho que dificilmente o Palmeiras venceria, por exemplo, por 5-0
o Criciúma se no meio de semana, que vai jogar agora, por exemplo, os times da Libertadores, o Palmeiras jogasse. Então acho que tem esse contraponto também. Mas enfim, foi eliminado para equipes melhores, em momentos melhores, e consegue essa boa vitória contra o Criciúma e se candidata também à briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Acho difícil, por conta da diferença de pontos e do momento do Botafogo, que é um momento muito mais regular do que do ano passado. No ano passado o Botafogo vinha oscilando muito, mas essa temporada parece que o time encontrou um pouquinho ali o caminho e consegue dosar muito bem, né, os jogos excelentes contra os jogos um pouco mais fracos e não ser derrotado nos jogos fracos, né, acho que isso é importante, nos jogos onde baixa energia. Mas 5-0 no placar para o Verdão, vai a 50 pontos, fica 3 pontos atrás do Botafogo e ainda temos o confronto direto na 36ª rodada, então vai demorar um pouquinho ainda para a gente ver esse confronto direto entre Palmeiras e Botafogo. Também no domingo tivemos um bom jogo disputado até o final em Bragança Paulista entre Bragantino e Grêmio. Os dois times estão brigando na parte de baixo da tabela e o Botafogo e o Grêmio estão na frente como um salve. Aí o Bragantino empatou no finalzinho do primeiro tempo com o Eduardo Sacha de pênalti. O Gemerson recolocou de novo o Grêmio na vantagem, mas o Vinicinho empatou para o Bragantino no meio do segundo tempo. Foi um jogo muito movimentado também, com muitas chances, o Bragantino tendo suas chances desperdiçadas, assim como o Grêmio, que inclusive no gol do Vinicinho teve ali a falha individual do Reinaldo, que bobeou e o jogador do Bragantino conseguiu retomar a posse de bola ali dentro da área praticamente e fazer o gol. Bom jogo do Bragantino, um jogo ok do Grêmio também, eu achei que poderia ter entrado um pouco melhor, mais ligado no jogo, que isso não deveria ter acontecido. Em Caxias do Sul, o Juventude venceu de virada o Fluminense por 2-1. O Arias fez o primeiro gol do jogo no primeiro tempo, né? O Fluminense na frente no primeiro tempo. E aí Ronaldo e Marcelinho fizeram os gols já na casa dos 40 minutos do segundo tempo, cara. E na sequência, né? 2 minutinhos de diferença, um gol de cada. E belos gols também. O gol do Marcelinho foi um gol de qualquer nota, uma chicotada de fora da área, sem chance para a defesa do Fábio. É uma crise que o Fluminense está passando? Cara, sendo bem sincero, não é. O Fluminense já passou por crises muito mais severas ao longo do Campeonato Brasileiro. Não acho que tem que ser esse bicho de 7 cabeças, né? O Fluminense tem um jogo a menos e isso pode jogar o Flusão lá para casa dos 30 pontos, né? Isso ficar 5 pontos de Corinthians e Vitória, por exemplo, e já entrar na parte ali da turma que já está um pouco mais tranquila, como é o Juventude nesse momento com 32, mas é uma derrota para um adversário direto, entende? Se o Fluminense tivesse vencido, iria a 30 pontos, como eu falei, e o Juventude ficaria estacionado na casa dos 29 pontos. Né? Estaria ali na parte, também no miolo ali, também estaria nessa parte ali, entre seguro e não seguro, mas iria perder pontos em casa e eu acho que isso vai se tornar cada vez mais importante até o final do Campeonato Brasileiro. Mas consegue essa vitória, né, o Juventude. O Fluminense, infelizmente, foi derrotado, né, fica pelo caminho, mas fica esse ponto seguro aí, esse ponto gratificante para o Juventude que consegue avançar para a próxima, consegue avançar, né, e vencer o Flusão e pular, né, da 13ª para a 11ª. Já começa até a pensar em, quem sabe, em Sul-Americana pro ano que vem. Mas, obviamente, falta muito campeonato ainda para acontecer. E, como eu falei, né, os jogos que estão faltando vão fazer muita diferença até o final do Brasileirão. Um jogo que fez diferença um pouco ali para esses dois times foi a vitória do São Paulo em cima do Cruzeiro por 1-0, gol do William Gomes. Os dois times estão brigando diretamente pelo G6, né, o São Paulo e o Cruzeiro, inclusive, estavam ali na 5ª e na 6ª colocação, né, os dois times estavam dividindo essa pré-Libertadores. E o São Paulo venceu por 1-0, gol do William Gomes, como eu falei, com um time misto, né, um time misto barra 100% reserva. E aí o Cruzeiro acabou caindo 2 posições, saiu da 5ª, foi para a 7ª colocação, e o São Paulo assume então a 5ª colocação. Não só isso, né, o São Paulo encosta na parte de cima da tabela, visto que o Flamengo empatou e ficou com 45 pontos estacionados ali, e o Fortaleza também, né, tá com 49, então ficou ali muito próximo de São Paulo e dos outros times que estão na parte de baixo. Estava um pouco distante esse G4, mas vai se tornando um pouco mais acessível para São Paulo, Bahia e Cruzeiro estarem figurando nessa parte de cima, nessa parte um pouco mais acima da tabela do Brasileirão. Foi um jogo bom do São Paulo, acho que é um jogo que a gente fazia tempo que a gente não via, um jogo muito seguro dos reservas, conseguindo envolver até o Cruzeiro de certa forma. Teve ali chances, o Cruzeiro
no finalzinho do jogo. Mas, cara, foi um jogo muito seguro do São Paulo, que conseguiu essa boa vitória com os reservas. Eu acho que isso é o mais importante, porque os titulares não estão rendendo muito bem, mas os reservas, sim, fizeram esse excelente jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Passando para outro jogo, tivemos o Bahia goleando o Atlético Mineiro por 3-0. Ai, Todaro, mas 3-0 não é goleada, meu amigo. 3-0 é goleada sim. 3-1 não é, 3-2 não é. 3-0 é uma baita de uma goleada, é um baita do chocolate. Everaldo, Everton Ribeiro e Luciano Rodrigues fizeram os 3 golaços da noite. Cara, foram gols muito bonitos mesmo, se de encher os olhos. Mas, cara, foi um segundo tempo muito arrasador do Bahia, né? O primeiro tempo foi um pouco mais morno, com poucas chances, e o segundo tempo foi aquele trator com chances criadas o tempo todo, né? E encurralando realmente o Atlético no seu campo de defesa. Foi no início, como eu falei, muito lento, né? E o Esquadrão voltou com tudo e deixou 3 golaços aí pra gente poder ver, e despachou a fase ruim que estava vivendo, né? Com muitos jogos sem vitória, volta a vencer e volta a figurar na parte de cima da tabela no G6. Eu acho que o Bahia até consegue se segurar nessa parte de cima, né, entre os G6 ali, quem sabe até um G4, e seria muito lindo, cara, muito legal da gente ver, né, a Libertadores do ano que vem com 2 times nordestinos. Isso pode acontecer, tá? Porque eu acho que dificilmente o campeão da Copa do Brasil não vai estar no G6, né? A gente tem Flamengo ainda, tem o Atlético Mineiro, o Vasco e o Corinthians, né? Mas eu acho que o Flamengo pode acabar beneficiando essa Copa do Brasil, aumentando ali o G6. Temos a Sul-Americana, que tem o Cruzeiro, pode aumentar o G6, o Fortaleza também está na Sul-Americana, pode aumentar o G6, virando um G7, um G8, e a própria Libertadores, que temos São Paulo, temos Flamengo, temos Botafogo, que pode, né, como eu falei, aumentar o G6. Mas é isso, meus queridos, né? Esse G6 eu acho que vai acabar virando um G8 ou, quem sabe, na melhor das hipóteses, um G9. Vamos para a Copa... Copa nada, né? Vamos para Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, clássico que está estampado na thumbnail. O Gerson fez o primeiro gol do jogo já quase no finalzinho pro Flamengo, né? E aí o Felipe Coutinho empatou já também bem mais na reta final. Gol de cabeça, o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, nessa retomada dele ao Gigante da Colina. E, cara, foi um excelente clássico no Maracanã, de chances o tempo todo, tanto para Vasco quanto para Flamengo. No primeiro tempo tivemos 2 chances muito claras para os 2 times, uma do Vasco com o David e uma do Flamengo com a Arrascaeta, que preferiu ficar cortando ali e acabou dispersando a chance, e a do David foi no travessão. E no segundo tempo também manteve essa trocação franca, não à toa que ficou esse empate no placar, cara. Eu acho que foi um clássico equilibrado entre Flamengo e Vasco, que há muito tempo a gente não via. Não à toa que no primeiro turno acabou 6-1 para o Flamengo, e nesse retorno o mesmo time que estava no 6-1 fez um excelente clássico do Flamengo, contra o Flamengo ali por parte do Vasco. O Vasco se segura na parte de cima da tabela com 35 pontos, óbvio que viu os adversários encostando, e o Inter, que estava ali na frente, distanciando um pouco por conta da vitória em cima do Cuiabá. Mas, cara, não é um empate que o Vasco tem que lamentar, não, tá? É um empate que faz muito bem pro Vasco, para esse final de ano aí dele que ele vai ter, né, de Brasileirão aí, e também de Copa do Brasil. É um time que se tornou muito cascudo, e o que é o Vasco ficar 2 temporadas na Série A, cara? Isso muda completamente, e eu acho que o time vem muito bem, não só para esse ano, tá? Isso eu acho que é imediato, né? Uma ação imediata que o Vasco vai vir muito bem para esse ano, mas ano que vem eu espero um ano muito bom do Vascão, fazendo um excelente Campeonato Brasileiro e excelentes campeonatos que vai disputar em 2025, sem sombra de dúvidas. Fechando a 26ª rodada, o Inter venceu por 3-0 o Cuiabá. Alan Patrick de pênalti, Mercado e Borré fizeram os gols do Inter, que foi um amasso, cara. Só deu o Inter. Assim, tivemos 2 grandes chances do Cuiabá ao longo dos 90 minutos. Uma no primeiro minuto de jogo, né, no comecinho do primeiro tempo, e a outra no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo. Foi só isso do Cuiabá que a gente teve na partida. Nesse miolo, só teve Internacional dominando, tendo chances, envolvendo. Gostei muito do jogo do Inter, muito mais do que os outros jogos que eu vi. Dominou realmente o Cuiabá e foi pra cima. E, cara, a gente já tem um candidato, mais um, né? Além do Atlético Goianiense, o Cuiabá tá se candidatando com unhas e dentes para ser o mais novo rebaixado do Campeonato Brasileiro, cara. Porque tá difícil a situação do Dourado.
Mas bom jogo do Inter, fez valer o mando de campo e sai com essa excelente vitória, essa excelente goleada do Beira-Rio. 3-0 para impor respeito no seu estádio, que estava faltando, né? O Inter estava perdendo muitos pontos ali na sua casa ao longo do campeonato. E já começa a pensar em Libertadores, né? Eu acho que é automático. O time chega a 38 pontos, né? O primeiro time dentro é o Bahia com 42, 4 pontinhos, e o Inter tem 2 jogos a menos para disputar. Então, se vencer os 2 jogos, já chega com os 2 pés na porta e encosta na pontuação, por exemplo, do São Paulo. É isso, meus queridos. Obrigado por ficar até o vídeo. Então se inscreve, concorre a essa camisa maravilhosa, gostosa aqui. Você pode malhar, fazer sua academia, sua corrida, enfim, se quiser que você faça essa camisa, alpinismo, e menos dar cadeirada nos outros, né? Eu acho que cadeirada é um pouquinho demais. Mas enfim, é isso. Eu vou correndo aqui para terminar, porque antes que venha uma cadeirada aqui na minha direita e, né, a gente sabe como funciona a cadeirada, pode, né, tentativa de homicídio. Mas é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.